Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pablo e hoje eu vou fazer um terceiro vídeo para os meus alunos a respeito do App Inventor. Nós criamos um pequeno aplicativo para cálculo do IMC para trabalhar alguns fundamentos aí de programação. Vamos lá? Muito bem, vamos criar então aqui o nosso aplicativo para cálculo do IMC. Eu vou chamar aqui ele de IMC Vídeo. Eu venho no botão iniciar novo projeto, eu já estou dentro do App Inventor, já fiz o meu login. O objetivo aqui é a gente criar uma pequena aplicação para desenvolver alguns elementos básicos aí da programação em blocos. Então nós vamos criar aqui uma pequena legenda. Eu vou chamar ela de legenda peso. Em seguida, eu vou colocar uma pequena caixa de texto. Vou deixar ela logo abaixo, eu vou chamar ela de peso. Em seguida, nós vamos criar uma caixa de texto chamada altura, perdão, uma legenda primeiro, né? Que eu vou chamar de legenda altura. Uma caixa de texto que eu vou chamar de altura. Vamos colocar aqui um botão, né? Eu vou chamar este botão de calcular. Estou clicando lá no... Veja que o objeto está selecionado, eu venho aqui em renomear, né? Eu vou lá, calcular. Em seguida, eu vou colocar uma outra caixinha de texto, que ela vai me apresentar aqui o valor do IMC. Eu vou renomear ela para valor IMC. E uma outra caixinha que eu vou chamar ela de diagnóstico, ou seja, que é o resultado, né? Vai dizer se está obeso, se está no peso. Diagnóstico, vou colocar sem acento. Muito bem, aqui a gente só precisa formatar, então dar uma carinha um pouquinho mais bonita para isso, né? Então eu venho aqui na legenda, vamos colocar aqui o texto da legenda, eu vou colocar aqui peso. E aqui eu vou colocar altura. E agora a gente vai mexer aqui no aspecto aqui dessa tela. Vamos trabalhar aqui com as cores, né? Aqui eu vou colocar o texto calcular. Muito bem. Nós vamos também aqui colocar o alinhamento horizontal, né? Melhor dizendo, no centro. E o nosso alinhamento vertical, nós podemos dizer que ele pode ficar no centro da aplicação também. Ainda sobrou um espaço aqui em cima, né? Mas vamos lá. A gente pode alterar aqui o tamanho da fonte. Vou pôr aqui um tamanho 18. A nossa altura aqui como também 18. O texto do botão calcular eu vou aumentar um pouquinho, vou pôr 18 e vou colocar ele em negrito para ficar em destaque. Ótimo. Aqui eu vou tirar esse dica. Na caixa de texto ele sempre aparece quando você executa uma dica da caixa de texto, né? Então eu posso informar peso em quilos.
essa dica que vai aparecer, e aqui na altura em metros, ou digite a altura em metros, digite ou informe o peso em quilos. Muito bem. Aqui eu não quero que apareça nada, e nessa outra caixinha também eu não quero que apareça nada. Se você quiser, você pode colocar uma cor de fundo, né? Neste seu app, esse app, você pode clicar aqui e a cor de fundo, você define uma cor. Vamos colocar aqui um cinza. Tá ótimo. A ideia aqui é a gente trabalhar, colocar aqui em negrito aqui e aqui também. A ideia aqui é a gente trabalhar a estrutura dos blocos. E aí depois você pode ir melhorando o aspecto, a carinha aqui do seu aplicativo. Então vamos lá fazer o código dos blocos. Então vamos clicar aqui em blocos. Nós teremos acesso, portanto, à área dos blocos. Eu vou criar aqui uma variável. Eu vou inicializar aqui uma variável. Eu vou chamar ela de IMC. Eu vou inicializar ela com o valor de 0. Muito bem. Deixa eu diminuir o som aqui do clique. Em seguida, eu quero fazer o meu código para o botão calcular. Então, eu venho aqui no botão calcular. Quando calcular.clique, ou seja, eu vou pegar este método aqui, este evento, eu vou fazer uma programação dele aqui dentro. Quando isso acontecer, eu quero primeiramente ajustar a minha variável global IMC, ajustar o IMC, e aqui eu vou colocar o cálculo, né? Então eu vou fazer aqui uma operação de divisão, que a fórmula eu devo pegar aqui o peso. Então eu vou lá em peso, na minha caixinha peso, eu quero colocar o peso, a cor de fundo, não, eu quero colocar o texto. Então o texto que está na caixinha peso, ele vai dividir pelo produto da altura vezes altura. Então eu vou pegar esse método aqui da multiplicação, e aí eu venho pegar minha caixinha da altura, ponto texto, vezes novamente a altura ponto texto. Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Ótimo. E aí eu quero colocar esse resultado na minha caixa de texto valor IMC. Então tem uma caixinha de texto lá, eu vou ajustar o valor da IMC ponto texto para o valor que está na variável global. Então aqui ela é calculada, a variável global ela é calculada através da fórmula do IMC. Ele obtém e atribui este valor a ela, e aqui eu obtenho ele e passo para a caixa de texto. Ótimo. E aqui a gente vai iniciar depois um conjunto de blocos C, senão C, que seria este aqui, ó. Então nós vamos verificar qual é o valor aqui que foi para o IMC, para apresentar então
o diagnóstico, né? Se a pessoa está com magro, né, normal, sobrepeso ou obeso. Ok, vamos lá. Então, se o valor, aqui nós vamos fazer uma comparação, né? Aqui, tá procurando ele aqui. Se o valor do IMC texto, eu poderia estar usando a variável também, for menor que 16, então eu vou atribuir aqui o valor de 16, eu quero que ele ajuste o diagnóstico na minha caixinha de diagnóstico, ponto texto, né? Para, aí eu vou colocar o texto aqui, para magro. E aí ele já vai atribuir esse texto para minha caixinha do diagnóstico. Eu vou interromper um minutinho o vídeo. Eu vou montar toda a estrutura aqui, porque isso demora um pouco. Nós vamos repetir as mesmas comparações para outros valores e depois o bloco, vocês verão aqui o bloco já pronto e constituído. Aqui então nós temos o nosso código pronto. Eu ajustei aqui, na verdade, o índice aqui é 17 e não 16, né? E o texto adequado aqui é muito abaixo do peso, né? E não magro. E aí você pode elencar, né? Ou agregar aqui, melhor dizendo, os outros comandos se, então, se não, para que ele faça as outras comparações. Então eu tenho um bloco aqui que é o se, então se não se, que ele vai verificar se o IMC é menor que 17 para colocar muito abaixo do peso. Se não se o valor do IMC for menor que 18, ele vai então ajustar a minha caixinha de diagnóstico para abaixo do peso. E aí eu tenho que colocar outros blocos aqui dentro, porque se ele entrar neste senão, ele vai verificar outros valores do IMC. Então eu coloquei vários blocos de se, então, senão encadeados, como vocês podem ver, e aqui ele verificou cada um dos valores. Se o valor do IMC for menor que 24,9, então o diagnóstico é ajustado para normal. Se não, se o valor do IMC for menor que 29,9, ele vai ajustar o diagnóstico para acima do peso. Coloquei mais um bloco de se, então, se não. Se o valor do IMC for menor que 34,1, ele vai ajustar o diagnóstico para obesidade 1. Se não, ele faz uma última comparação. Se o IMC for menor que 40, ele ajusta o diagnóstico para obesidade 2. E ele faz um último senão para ajustar o diagnóstico para obesidade 3. Aqui não há outro C, porque é a última situação, né, que ele verifica, ou seja, se nenhuma dessas condições aqui for satisfeitas, ele cai aqui nesse último senão e vai escrever esse texto para mim. Ok, eu vou deixar então o link para esse artigo também que trata deste vídeo lá no meu site, está aqui na descrição, e aí você pode inclusive pegar aqui a imagem com esse código e tentar fazer a sua aplicação também. Bom, aqui eu botei para emular, né,
através do menu conectar emulador, para a gente fazer um teste aqui do nosso aplicativo. Então nós temos aqui o peso que a gente pode digitar. Então vou digitar um peso qualquer aqui, 76 quilos, e a altura em metros, 1,70 m. Ao clicar aqui no botão calcular, ele vai me dar o IMC e vai me mostrar o resultado do diagnóstico. Então está aqui, o nosso pequeno aplicativo funcionou e podemos trabalhar aí algumas estruturas básicas aí de programação. Te vejo então no próximo vídeo.